O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a vinha da sabedoria. E esta vinha da sabedoria oferece um fruto de excelência, para que possamos se apoderar deste fruto e termos poder sobre toda a força do mal. Porque o que é a força do mal? É tudo aquilo que controla as emoções humanas e faz o ser humano agir de uma forma que se autodestrói ou destrói o seu semelhante. Aí está a presença da força do mal. Os ensinamentos trazidos pelo Evangelho, pela revelação do Senhor Jesus Cristo, é para trazer o poder de libertação, de salvação e de domínio sobre as emoções diárias, para que se possa andar em novidade de vida para com o Deus Criador e para com o seu semelhante. E para isso, se há uma produção de felicidade, de satisfação pessoal, em que no âmbito familiar se produz, se vê nascer a árvore da felicidade, do amor, da harmonia, da união. Existem forças ocultas que tentam dominar os corações e que dominam a tantas pessoas e as fazem viver se lavando na água da lamentação e beber do suco, viver bebendo do suco da amargura. Como se libertar destes poderes? Escrito está Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é o diabo? O diabo é a ignorância, é a treva, é a escuridão, é a inveja, é a blasfêmia, é a ira, é a cólera, é a soberba. São todos estes os seus ardis. Escrito está Efésios capítulo 4, versículo 27, o Espírito nos orienta, não deis lugar ao diabo. Porque quais são os seus ardis e como o ser humano dá lugar a esta força maligna? Quando a amargura domina o coração. Quantas pessoas amanhecem, anoitecem amarguradas, vivem amarguradas, mas na verdade isso não é viver, isso é estar em um campo de batalha se autodestruindo. Quantas pessoas são influenciadas pela força oculta da vingança, porque teve um desentendimento no lar, muitas vezes no ambiente de trabalho com o chefe, com o superior, com o companheiro, e ali a vingança toma conta do seu coração, inflamando o seu coração, esperando uma oportunidade para gerar o prazer da destruição. Quantas pessoas vão, se embriagam, saem em um carro em alta velocidade por causa da influência da vingança, colocando em risco a própria vida ou a do seu semelhante, por causa da vingança, desta força maligna, e que não tem o controle sobre o seu coração, porque justamente este poder está prevalecendo, ditando as regras como seu senhor. Quantas pessoas são influenciadas pela vaidade de querer ser o que não é, de querer viver de aparência, subjugando os outros, querendo ser melhor do que os outros. É uma força que também gera peso no coração, porque obriga o seu dominador a viver buscando formas de querer aparentar aquilo que não se é. Quantas pessoas vivem sob o poder da malícia, o espírito da malícia, de na frente está sendo tão meigo, tão amoroso, mas logo que aquela pessoa sai, a sua língua começa a jogar larvas malignas, a falar mal, porque ante o mundo espiritual, quando alguém fala mal do outro, ele está ali sendo lançado na sua língua. A sua língua, na verdade, está lançando larvas malignas. Ele está sendo treva, ele está sob o poder da escuridão. Ele não é luz e por isso fala mal. Não tem domínio sobre a sua boca. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quantos são influenciados pela malícia e ainda diz, não é que eu esteja falando mal. É sim, porque se está tentando se justificar que não está falando mal, então é porque está falando mal. Quantas pessoas são influenciadas por estes poderes e vivem uma vida degradante, de lamentação, de amargura, de angústia, de fracasso, de pecado, de delito contra si mesmo, porque não tem o conhecimento do seu próprio ser, feito à imagem e semelhança do Criador, que deve ser um ser em que se viva na honra, na sinceridade, na honestidade, para com Deus e para com todos. O Evangelho dá este poder de libertação, o poder de se libertar das forças ocultas que produzem destruição. Então busque nesta palavra o refrigério para a sua alma
em que se produz arrependimento e conversão. O que é a conversão? É a mudança de direção. É o ser humano seguir por um caminho e, pelo conhecimento que adquire, muda-se a trajetória do seu caminho e encontra um caminho de paz, um caminho de harmonia, de satisfação pessoal. É isso que o Senhor Jesus Cristo apresenta, para que a humanidade tenha verdadeiramente luz em seu viver. Porque se o teu olho for bom, você encontrará bondade em todas as pessoas, até naquelas que são difíceis. Você vai cavar, mesmo que cave profundo, mesmo que seja necessário cavar fundo, você vai cavar para encontrar algo de bom nas pessoas, naquela pessoa difícil também. Você olhará com um olhar bom e encontrará somente a boa qualidade nas pessoas. Então, quando você adquire esse bom olhar, todo o seu corpo se ilumina. E assim você tem poder para iluminar o seu semelhante também. É este o poder espiritual que o Evangelho traz. Viva sob este efeito. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal. Seja um aprendiz de boa obra. Seja um aprendiz daquilo que é bom. E então encontrarás poder sobre toda a força do mal e viverás sob o efeito da força do bem. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.